Universidade Federal de Minas Gerais, 2008, segunda etapa, Biologia. Questão 1. Há algum tempo a resistência a antibióticos vem se tornando um problema mundial de saúde pública, porque dificulta o tratamento de infecções bacterianas. 1. Analise esta figura, em que está representada uma população de bactérias. A partir dessa análise, e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, cite 2 fatores evolutivos que atuaram nessa população. Fator evolutivo 1, mutações genéticas. Fator evolutivo 2, seleção natural. A questão fala da alteração do mecanismo evolutivo das bactérias. Isso só é possível porque ocorreu um acúmulo de antibióticos nessas bactérias, determinando uma alteração no seu material genético. A essa alteração nós denominamos mutações genéticas. Bactérias que conseguiram realizar e adquirir um novo material genético são capazes de tornar-se resistente a esses antibióticos e, portanto, serão selecionadas, o que nós chamamos de seleção natural, gerando a partir daí cepas resistentes ao antibiótico. B. Explique de acordo com a teoria neodarwinista a atuação desses 2 fatores evolutivos na população de bactérias representada. Mutações levam à alteração do material genético. Lembrando que sem mutação jamais ocorrerá a evolução dos seres vivos. A mutação é a base da evolução e, portanto, essa mutação cria a variabilidade genética. Só as cepas bacterianas que adquiriram essa variabilidade genética é que serão selecionadas no novo ambiente, a chamada seleção natural. 2. Analise esta figura em que está representada uma população de bactérias que, logo após a introdução de antibióticos, se tornou resistente. A partir dessa análise, e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, identifique a teoria evolutiva que permite explicar as mudanças observadas nessa população. Justifique sua resposta. Teoria evolutiva, neodarwinismo. O neodarwinismo é a teoria que aprimorou a teoria de Darwin, utilizando como base a mutação, como nós falamos anteriormente. E a justificativa para que isso ocorra, houve a seleção de linhagens bacterianas resistentes ao antibiótico. 3. Atualmente os antibióticos são utilizados em larga escala, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Analise esta tabela, em que está indicada a quantidade de antibióticos utilizada nos Estados Unidos em diferentes situações. A partir dessa análise, considerando outros conhecimentos sobre o assunto, indique uma medida no âmbito da saúde pública e uma medida no âmbito pessoal que podem contribuir para minimizar esse grave problema da resistência bacteriana a antibióticos. Analisando o quadro, o uso do antibiótico no tratamento de doenças infecciosas em seres humanos. Quantidade de antibióticos por ano, 11,5 vezes 10 elevado a 6 quilos. Em rações para animais, 7,0 vezes 10 elevado a 6 quilos. Na agricultura, 4,5 vezes 10 elevado a 6 quilos. Que conclusão nós podemos tirar disso? Uma medida de saúde pública, restrição e controle do uso de antibióticos. Se nós analisarmos o que vem acontecendo ultimamente, nós podemos verificar que crianças nascem com desenvolvimento muito grande e resistentes a certos tipos de doenças. Um outro exemplo que nós podemos citar, a precocidade na maturidade sexual das meninas. Hoje é cada vez mais frequente que as meninas entrem na sua maturidade sexual, ou seja, que ocorra a menarca. Menarca é a primeira menstruação, ainda por volta dos 10, 11 anos de idade. Isso se deve, basicamente, ao uso de antibióticos, ao uso de hormônios misturados nas rações dadas aos animais e também nos antibióticos aplicados a esses animais. Isso provoca alterações no metabolismo corporal do ser humano. Medida pessoal: evitar a automedicação. Isso aí, inclusive,
é colocado quase que constantemente por médicos na mídia, na internet, nos jornais, em revistas, para que as pessoas não se automediquem. A automedicação ela pode ser destrutiva, provocando sérios problemas no organismo do ser humano. 4. Um dos problemas da resistência a antibióticos consiste na disseminação de genes de resistência entre as bactérias. Analise esta figura, em que estão indicados os mecanismos 1, 2 e 3 de transmissão de genes entre bactérias. A partir dessa análise e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, identifique esses 3 mecanismos. Mecanismo 1. Transdução. O que significa a transdução? Como nós observamos na figura, nós vemos um vírus do tipo bacteriófago. Bacteriófagos são vírus que combatem bactérias, liberando material genético no interior do organismo bacteriano. Esse material genético vai acoplar-se ao material genético da bactéria, provocando alteração na sua estrutura cromossômica. Mecanismo 2. Conjugação. Conjugação é uma forma de reprodução bacteriana. Vamos recordar, as bactérias reproduzem-se por bipartição, que é um processo assexuado de reprodução, onde uma bactéria a cada 20 minutos geram 2 bactérias, 2 geram 4, 4 geram 8 e assim sucessivamente. Se a bactéria ficar única e exclusivamente nesse processo de reprodução, provocará um desgaste no seu material genético. Portanto, a cada 12 ou 15 horas, ela realiza um processo sexuado de reprodução chamado de conjugação. Em que consiste esse processo? Uma bactéria encosta no organismo da outra, realizando a troca do material genético ou nuclear. E desta forma, uma bactéria vulnerável a um determinado antibiótico pode trocar material genético com uma bactéria resistente a este antibiótico. E desta forma, as duas realizam o processo chamado de mutação bacteriana. Mecanismo 3. Transformação. A transformação significa que ocorreu o processo de conjugação e um novo material genético foi construído. A partir desse novo material genético, cepas bacterianas resistentes ao antibiótico passarão a infectar e a proliferar uma infecção no organismo do indivíduo. Questão encerrada.